seis aprendizagens que a cruz nos traz, nós como cristãos, para a igreja. E nós, como cristãos, hoje, nós vivemos num mundo tenebroso, né? O mundo, a palavra fala, um mundo que jaz do maligno. E nós precisamos atentar à palavra do Senhor e aprender da palavra do Senhor. E aprender o que diz a palavra, né? Então são 6 evidências do que a cruz de Cristo nos ensina. A mensagem da cruz, de Cristo na cruz, traz para nós. Tá? Um texto base que eu coloquei é Hebreus 12, 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai-vos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis desmanhando em vossa alma. Texto profundo, né? Alguém poderia, sabe o que quer dizer? Só uma coisinha para a gente esclarecer. Ignominia. Alguém sabe? Ele suportou toda a desonra. A ignominia, ele tem a tendência de ignorância. Ele suportou toda a ignorância humana contra ele. Ele suportou a infâmia. Ele foi ridicularizado. Ele foi envergonhado. Ele sofreu desprezo. E, no entanto, calou-se. Ele não revidou. Tá? Então, são uma consideração, ignominia nesse sentido. Ele foi desprezado, ele foi afrontado, ele foi ignorado, sendo Deus, ele foi ignorado. E o mundo hoje está no mesmo patamar, ignora Jesus Cristo como Deus, não é? Ele sofre afronta, ignora ele, simplesmente ignora. Então isso é muito claro, né? Tozer diz assim: a cruz de Cristo é o único lugar onde a ira de Deus e o amor de Deus se encontram de forma perfeita e completa. Duas ações de Deus na cruz: a ira e o amor. A ira contra o pecado, que ele despojou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele sofreu toda a ira de Deus em nosso lugar. Houve trevas, porque Deus se afastou dele. Ele sofreu toda a ira do pecado sobre ele. E o amor de Deus demonstrado por cada um de nós. Tá? Então a cruz de Cristo, ele tem que ser o centro da nossa fé como cristão. Verdadeiramente,
A cruz de Cristo tem que ser o centro da nossa fé. Ela simboliza o maior sacrifício e o amor mais profundo já demonstrado em todo o mundo, em toda a existência humana. O sacrifício, a obra da cruz de Cristo demonstra um amor imensurável, que nós jamais podemos compreender esse amor. Nós, como seres naturais, seres humanos, nós não podemos compreender tão grande amor, a ponto de entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, a mensagem que a cruz nos traz, nós podemos encontrar resposta para muitas das nossas necessidades e lições que nos transformam em uma nova criatura. Hoje nós vamos explorar o que a mensagem da cruz nos ensina e como ela molda as nossas vidas, tá? Então aqui ela traz uma transformação, para uma nova vida, como foi dito na mensagem de ontem. Ele nos deu nova vida. Esse homem velho aqui, esse homem, a carne, ele não tem poder nenhum, ele vai passar. Como nós lemos estudamos em 2 Coríntios, que a nossa vida aqui é passageira, vai passar. Nós temos que estar olhando firmemente para o alto. Então, primeiramente, na cruz, Cristo nos ensina sobre o amor incondicional de Deus. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma graça favorecida. E depois, lá no final, nós vamos ver o que é graça e misericórdia. Então, o sacrifício de Jesus foi motivado pelo amor eterno de Deus. Na cruz foi uma demonstração clara do quanto Deus nos ama, a ponto de entregar o seu próprio Filho para a nossa salvação. Então, a mensagem da cruz nos traz a mensagem verdadeiramente de um amor verdadeiro, de um amor profundo, de um amor incondicional, de um amor verdadeiro, de um amor proposto de entregar a seu próprio Filho por amor a cada um de nós. E nós, como cristãos, nós temos que estar atentos a isso, tá? E esse amor, ele é estendido a todos, sem exceção, a toda a criatura. Então, aqueles que ignoram esse amor da cruz do Calvário, que ignoram a Cristo na mensagem que traz, na sua obra de Cristo, na sua obra de cruz. Então, todas essas pessoas que ignoram isso estão ignorando o amor de Deus, tá? Não importa quem somos, o que nós fizemos, o amor de Deus é manifestado na cruz, e ela é suficiente para nos redimir, nos fazer uma reparação de um erro lá no Éden, de uma falta. Ele nos retrata, ele nos traz de volta para o seio do Pai. Esse amor é um amor incondicional de Deus, é um amor que nos traz de volta para junto dele, uma reconciliação. Nós não somos merecedores disso, não somos merecedores, mas ele, por amar, por ser amor, ele nos fez, ele nos redimiu, nós éramos condenados, ele nos livrou do inferno. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Isso é uma prova de um amor profundo. E o cristão que não se atenta para o amor de Deus, o amor de Cristo, amados, nós precisamos nos atentar a Deus. Somos. E assim, o Senhor Jesus Cristo diz assim que antes da ceia lá, fala um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, quando nós reconhecemos que Deus nos amou, nós não somos merecedores desse amor, Quando nós vemos essa obra, nós devemos amar as pessoas, amar ao próximo, independente se ela merece ou não merece ser amada. Nós devemos amar e perdoar e amar incondicionalmente. Um amor incondicional. Se você é correspondido ou não interessa, você tem que amar. Assim como Jesus. Ele foi correspondido pelo amor que ele demonstrava? Não. Até os seus discípulos o abandonaram no momento mais difícil. Todo mundo caiu fora. Então, uma aplicação na nossa vida como cristão. Quando nós olharmos para a cruz de Cristo, nós devemos sempre lembrar de que fomos e somos profundamente amados. E esse amor deve nos levar a amar uns aos outros como o mesmo compromisso, com o mesmo sentimento. O amor tem que mover na vida do cristão verdadeiro. Se eu falo que eu sou cristão, filho de Deus, que o mundo fala que todo mundo é filho de Deus, mas se não tiver amor, não é. Não adianta eu vender, a palavra do Senhor fala, dar tudo que tenho, vender meus bens, dar os bens. Se não tiver o amor, de nada valeria, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Porque o fundamento de Deus e de Cristo é amor. E o verdadeiro cristão tem que viver em amor e não em contenda. Jesus fala: se alguém bater na sua face, vira outra, para que seja batida também. Que Jesus sofreu isso. Só em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, isso é possível. Quando nós não estamos em Cristo, mas eu estou certo. Quem está errado é ele, é ela. O cristão não tem certo. Então, o segundo ponto que a cruz nos ensina, a cruz de Cristo, nos ensina sobre o custo do pecado. Quanto custou isso? O nosso pecado, a nossa vida de pecado. E quanto custa se nós continuarmos no pecado? Isaías 53:5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado tem um custo muito elevado. O sofrimento de Jesus na cruz revela a seriedade do pecado e as suas consequências. Ele sofreu em nosso lugar para pagar uma dívida que nunca nós poderíamos pagar. A cruz nos mostra a gravidade da rebelião contra Deus. O pecado, o que é? A rebelião contra Deus. É rebelião. Lá no jardim do Éden houve o quê? Uma rebelião. Primeiramente,
de Lúcifer, né? E os seus anjos se rebelaram contra Deus. E nisso, né, se ocorreu com o ser humano, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus, porque Deus tinha falado: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, só menos daquela lá vocês não podem. Fez uma coisa que não era para ser feita, que Deus falou: não faça. Rebelião. Quando nós vamos corrigir o nosso filho, quando era pequeno, quem tem filho pequeno, não faça isso, você não mexe aqui. Se ele mexeu, você faz o quê? Castiga ele, não é? A consequência da não obediência é uma rebelião. Se rebelou contra uma autoridade. E infelizmente hoje o mundo jaz no maligno e em rebelião contra Deus. E Isaías 59:1-2 diz que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo que seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, é uma rebelião. O pecado é uma rebelião contra Deus. Então, toda vez que nós pecamos, e que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, e o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor para nos trazer a convicção do pecado, para viver uma nova vida, não viver na carne, mas segundo o Espírito. Então todo o cristão ele tem que viver em Espírito, e o Espírito não se rebela contra Deus. O Espírito é do Senhor. Então o Espírito nos convence do pecado. E se isso não quer dizer que nós não podemos pecar, somos passivos de pecado. Enquanto nós estivermos nesse alicerce aqui, nós somos passivos de pecado. Mas quando nós pecamos como cristão, nós nos arrependemos, e a palavra do Senhor: não viveis na prática do pecado. Quando pecar, nós devemos saber que há um advogado lá em cima. O nome dele é Jesus Cristo, que intercede por nós, nos convence do pecado. Ele intercede por nós, tá? Então, uma aplicação na nossa vida é quando nós reconhecemos o custo do pecado, isso nos leva ao arrependimento genuíno e ao desejo de viver em santidade. Ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Colossenses 1:21-23. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pela vossa obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Toda a palavra que o Senhor enviou do Evangelho da Esperança, nós temos que atentar a ela e viver. Terceiro, na cruz de Cristo, Ele nos ensina sobre a obediência e a submissão. Difícil, hein? Obediência e submissão. Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo poderia
ter desistido? Como um homem, sim. Ele na angústia lá, ele clama ao Pai que não faça, que não seja a vontade dele, mas a vontade do Pai. Quando Satanás tentou ele no deserto, ele poderia ter aproveitado das vantagens que Satanás dava a ele, poderia, mas não se aguentou. Ele confrontou Satanás com a palavra. Então, por isso que nós devemos estar alicerçados na palavra. O Espírito Santo nos leva à palavra, e a palavra nos convence, nos ensina. Nós não temos esse privilégio de estar ao lado de Jesus como seus discípulos, que tiveram aquelas multidões que se assentavam para ouvir as suas mensagens, os seus ensinos. Mas nós temos a palavra do Senhor hoje, e devemos estar atento a ela, viver ela, estudar, meditar no dia a dia, tá? Então Jesus obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. A cruz é o ápice da submissão de Cristo e a vontade de Deus, mesmo quando isso significou sofrimento ao extremo. Devemos aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Que não seja a minha, como falei aqui em Cristo, né? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos mostrou que a obediência pode ser dolorosa, mas é através dela que experimentamos a glória e a vitória de Deus. Foi sofrimento para o Senhor Jesus? Foi. Toda a trajetória, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus foi um homem de muitas dores, de muito sofrimento, muitas perseguições. Mas, depois da sua morte, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele foi assunto ao céu. E está à direita de Deus Pai. Olha que glória. O que nós aprendemos nisso? Em Filipenses 2, de 9 a 11, que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, com todo o sofrimento que ele suportou, Deus o exaltou, e ele está acima de todos nós. Todo joelho se dobrará diante dele. O que nós aprendemos isso para a nossa vida como cristão no dia a dia? Quando nós enfrentamos momentos difíceis, a cruz de Cristo nos ensina a seguir o exemplo, buscando a vontade de Deus acima de tudo e aprendendo a obediência, se esvaziando, se submetendo, negando a si mesmo no dia a dia. Quem quiser vir após mim, negue-se dia a dia. Tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa morte todos os dias. Tá? Quando o pastor fala aqui sobre cruz, aqui na frente, você traz morte. Vê a pessoa de Cristo e vê morte para o seu eu. A exaltação de Cristo, o amor de Deus, o amor de Cristo, a entrega de Cristo por amor a nós, e ver morte, que nós temos que morrer no dia a dia. É isso que a mensagem da cruz nos traz. Tá? Quarto, na cruz de Cristo, ele nos ensina sobre o perdão. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi perseguido, foi maltratado, foi açoitado,
foi pregado na cruz, mas no entanto, ele olhou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós, como cristãos? Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Mesmo em dor, ele clamou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A cruz é um lembrete poderoso de que o perdão é a centralidade da nossa fé. Cristo. A nossa fé tem que estar em Cristo, porque Ele nos amou. E através dele, Ele nos perdoou. Fomos perdoados através dele. Então, um lembrete poderoso da nossa fé estar em Cristo. E nós somos amados e perdoados na cruz de Cristo. Somos chamados a perdoar como fomos perdoados. Não importa o quão profundas sejam as feridas, o exemplo de Jesus na cruz nos ensina a perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Efésios 4,32 diz: Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. É palavra. Efésios 4,32. Uma aplicação para a nossa vida. Quando nós enfrentamos a necessidade de perdoar, olhamos para a cruz e nós devemos lembrar do perdão que nós recebemos. E nós devemos estender às outras pessoas que nos ofenderam de uma maneira ou de outra. Aquilo que você sofreu como angústia, sofrimento por causa de outra pessoa que ser ofendido por ela, mas tenha sempre essa visão de que Jesus Cristo na cruz, que Deus nos perdoou em Cristo, e nós devemos perdoar os nossos ofensores também. Sempre perdoar, não revidar, abrir mão de ressentimentos, de mágoas, de desejo de vingança. Tudo isso aí é da carne, provém da carne, não provém do Espírito, provém da carne, e ela é passiva a essas coisas. Colossenses 3,13 diz que suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nossa, é mandamento, é palavra. Nós temos que viver isso. Quinto ensino que a cruz de Cristo nos traz. Ele nos ensina que nós temos vitória através do sofrimento. Através de sofrimentos, Deus nos dá vitória. Jesus Cristo fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele fala aos seus discípulos: bem-aventurado vós, quando seres perseguidos por causa do meu nome. Se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Vocês serão mortos, perseguidos, assolados, açoitados, presos. Nós não vivemos hoje isso, nesse século. Mas os do passado sofreram.
E alguns países hoje ainda sofrem. Nós temos seguido algumas linhas de noticiário que estão sofrendo. E a coisa está se afunilando, que vai haver tempo, talvez nós, na nossa geração, nós não vamos ver isso. Mas nas gerações futuras, aí, umas 2, 3 gerações futuras aí, vai haver muita perseguição, morte. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Então a cruz, quem olha para a cruz e não vê verdadeiramente a mensagem que ela traz, para essas pessoas ela parece derrota, mas foi uma vitória. Foi uma vitória triunfante na cruz. Primeiramente que Jesus derrotou Satanás. Ele derrotou o pecado. Ele foi vitorioso sobre esta obra na cruz. Ele venceu. Está vencido. O diabo já está condenado. Não tem mais poder. No momento mais escuro, quando parecia que Jesus tinha sido derrotado, ele na verdade triunfou sobre todo o poder das trevas e nos deu essa vitória. Somos merecedores disso? Não, mas ele nos deu essa vitória. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Então as nossas lutas, nosso sofrimento pode ser meios pelos quais Deus manifesta vitória. Infelizmente, muitos dentro da igreja passam por tribulações, por momentos difíceis e não conhecem verdadeiramente a mensagem da cruz, essa mensagem poderosa, e ficam lamentando, ficam chorando para lá e para cá, porque Deus não gosta de mim, porque Deus não sei o quê, porque eu vou lá para, vem receber a sua bênção, vem receber a sua vitória, vem receber não sei o quê. Nada disso, mas fora. Quando nós passamos por momentos de tribulação, momentos difíceis, Senhor, mostra-me o que eu preciso aprender. Mostra-me, guia-me. Deus usa as dificuldades para nos ensinar, para nós podermos aprender. Paulo era o perseguidor da igreja, ele se achava todo poderoso. Ele achava que ele fazia a obra correta, a obra certa. Perseguir os cristãos, matar os cristãos, prender os cristãos, açoitar os cristãos. Quando ele teve um encontro com Cristo, aí ele floresceu. Aí ele pôde ver quão por fora da casinha ele estava. E assim, muitas pessoas estão dentro da igreja e acham, muitas coisas, estão fora. Lucas 23, 45 a 46 diz: e rasgou pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vitória. A morte, ele foi recebido por Deus, pelo Pai. Isso é vitória. A nossa luta, como disse aqui, que a nossa luta neste mundo, ela é diária. Nós vamos ter luta. Mas naquele grande dia que nós passamos dessa natureza para a próxima natureza, para uma nova vida, ressurgimos com o Senhor, aí nós vamos nos desfrutar da verdadeira vitória, que é sermos recebidos pelo Pai. Termos uma vida eterna com Ele, em vitória.
onde não mais haverá sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada, só alegria na presença do Senhor, gozo, regozijo, nova vida, uma vida plena. Por isso que os nossos olhos têm que estar firmemente olhando para o autor e consumador. Onde é que ele está? No alto. Temos que estar olhando firmemente para o alto e não para as coisas terrenas. Aqui no mundo, como diz aqui, nós teremos aflições. Então, uma aplicação para a nossa vida. Quando enfrentamos provações e sofrimento, devemos lembrar que, assim como Cristo na cruz, os nossos sofrimentos podem serem transformados em vitórias sobre o mal. Em 2 Coríntios 4, 8 a 11, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Pode? Isso? Pegou aí? Essa mensagem? Para nós? Você é profundo. Estão atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não trazendo sempre o quê? A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Morrendo sempre para nós mesmos. Porque a vida de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Se nós não morremos para nós mesmos, para a nossa carne, a vida de Jesus não vai se manifestar em nós. Aí toda essa desânimo, todo esse abatimento, aí sim você vai sofrer, você vai se angustiar, você vai desanimar, você vai se suicidar, você vai ver um monte de coisa. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, vamos passar por tudo isso. Vamos passar por tudo isso. Ele falou que nós vamos passar. Então, isso é uma lição que nós devemos sempre lembrar. Que o nosso sofrimento pode nos trazer vitória sobre o mal. Outro ensino. Na cruz, Jesus Cristo nos ensina sobre a esperança da ressurreição. Aleluia. Romanos 6,5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele diz que quando Ele fosse para a cruz, Ele atrairia a todos. Ele nos atraiu e na sua ressurreição, morremos com Ele, fomos sepultados juntamente com Ele, Romanos 6, sepultado na sua morte e fomos ressuscitados com Ele, juntamente com Ele, ao terceiro dia. A cruz não foi o fim, mas o caminho para a ressurreição eterna, para a nova vida. A morte de Jesus foi seguida por sua gloriosa ressurreição, garantindo a todos os cristãos a esperança da vida eterna. 2 Coríntios 5,4. Porque também nós que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em 1 Coríntios 15, 3, 4. Antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos que crer nisso, que Ele ressuscitou e nós ressuscitamos para uma nova vida juntamente com Ele. E que naquele grande dia que Ele voltar, nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado para a eternidade. Aleluia! Assim como Jesus ressuscitou, nós também temos a esperança de uma nova vida. A cruz nos lembra que, por mais desesperado que pareça a nossa situação, há sempre esperança na ressurreição e na restauração de Deus. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Vocês repararam que eu estou lendo muito Coríntios, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Uma aplicação para a nossa vida como cristão. Nos momentos de desespero, a cruz sempre vai nos ensinar a olhar além da dor presente e confiar na promessa da ressurreição e de uma nova vida em Cristo. Está sempre focado em Cristo, olhando sempre para o porvir, olhando para o alto, olhando para a glória eterna em Cristo Jesus. Isso tem que ser a nossa vida cristã diária, né? Então, nós vamos estar concluindo aqui. A cruz de Cristo nos ensina lições profundas que transformam a nossa vida diária. Ela nos ensina sobre, primeiro, o que é? O amor de Deus. Guardem isso. Primeira lição na cruz. Ela fala sobre o amor de Deus. Quanto custou o pecado? A importância de obedecer. O poder do perdão. A vitória através do sofrimento. E a esperança do porvir, a ressurreição eterna. É isso que a Bíblia nos ensina através da mensagem da cruz. Hoje, né, é um convite para nós nos aproximarmos do trono de Deus com confiança. Sabemos que por causa da obra de Cristo na cruz, Ele está pronto a suprir todas as nossas necessidades. Em Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hein? Aleluia.